Fala turma, começando mais um TripéCast, hoje é episódio número 6, vamos contar um pouco dos bastidores eleitorais, principalmente sobre a ferramenta da pesquisa eleitoral, quando a gente sabe que uma pesquisa pode ajudar ou atrapalhar muito uma campanha. E hoje vamos receber um convidado que é sócio e diretor de um instituto de pesquisa. Mas antes, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, nos ajude a alcançar ainda mais pessoas com esse episódio. E vamos à apresentação dele. Ele que já tem uma vasta experiência no campo eleitoral, com pesquisas de intenção de voto, pesquisas quantitativa, qualitativa. Vamos receber com uma salva de palmas ele, Edson Eider. Você viu aí que nossa plateia é animada, a galera gosta do que está fazendo, sempre recebe nossos convidados com essa animação. E é um prazer receber você aqui, Eider. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, feliz em participar aqui do seu programa, do seu podcast. E vamos lá. Vamos aprender muito hoje sobre pesquisa eleitoral, aqueles bastidores que a gente gosta de ouvir, as histórias que nunca foram contadas, mas a gente já tem muitos anos aí, que inclusive que eu te conheço, a gente já fez muitas campanhas, a última agora a gente fez Minas, Bahia, Espírito Santo, e é um trajeto aí, uma trajetória vasta que você tem nesse campo de pesquisa. Quantos anos você já tem nessa área, Eider? Eu iniciei em 2004 para cá, 21 anos. Pois é, já tem 21 anos de 21 campo. anos aí de campo e já começou como sócio da empresa, diretor, como é que foi esse início aí de carreira? Iniciei como entrevistador. Ah, é? Me convidaram para fazer parte de um grupo de entrevistadores que estavam sendo recrutados no tempo. E me chamaram, me fizeram o convite, aceitei, fui, gostei. E me desenvolvi lá dentro no dia a dia do Instituto de Pesquisa. E hoje estou aqui. Muitos municípios já realizaram pesquisa? Quantos municípios você imagina aí que já tenha realizado pesquisa nessa nossa Bahia, né? Não digo Bahia, nem no Brasil, mas na Bahia. Vamos pensar que a Bahia tem 417 municípios. Sim. Desses 417, posso falar com certeza para você aqui que 300 a gente já colocou no nosso pé. Caramba, um bom número. Com certeza. Um número expressivo aí, quase a Bahia toda. Todas as regiões da Bahia nós andamos e não conhecemos. Pesquisa é algo muito importante para quem vai montar estratégia, porque se tiver dados reais, dados que mostrem realmente como está o cenário, pode ajudar, ou se tiver algo enviesado, pode derrubar uma campanha. E como uma empresa, você tem alguma linha de trabalho para algum grupo? É partidário ou não tem? É para quem contrata realmente? Como é que funciona? Não, nós trabalhamos da seguinte forma, nós trabalhamos para quem contrata a gente. Nós não somos o instituto partidário, de forma alguma. Não beneficiamos um cliente com o resultado que ele quer enxergar. Nós costumamos fazer um trabalho real de coleta, muitas vezes até desagradando algumas pessoas que quando tem um resultado que não é o que ele esperava, Sim, fica chateado, não confia, não acredita. Mas nosso padrão, nosso foco, nosso nome que a gente criou no mercado com esse tempo todo é fazer a pesquisa real, entregar o resultado real. sim. E ter um levantamento original do que foi extraído do campo. Não tem nada de fundo Enviesado, partidário, nem direcionado. Até porque a credibilidade de um instituto de pesquisa é muito importante, que a gente sabe que a gente precisa desse trabalho para poder montar as estratégias e nem sempre isso ocorre, nem sempre os candidatos contratam essas pesquisas no momento certo. Sobre pesquisa, para valorizar a pesquisa, que no nosso país, infelizmente, a pesquisa não é valorizada. Onde se usa mais pesquisa no Brasil é em tempo de eleição. Sim. E lá fora, que é um erro, né? É um erro. Lá fora, Europa, Estados Unidos, outros países, ninguém dá um passo sem fazer uma pesquisa. Para tudo. Né? E aqui, a pesquisa aqui no Brasil é valorizada em tempo de campanha eleitoral. Em cima da hora. E o que não deveria ser, né? Agora sim, pesquisa, quanto mais experiência você tem, digo para quem está analisando, ele consegue identificar os números ali, ver caminhos, mas nem sempre quem contrata entende de pesquisa, né? Principalmente os candidatos, que muitas das vezes nessa parte
técnica, estratégica, são pessoas que não têm conhecimento, vai empiricamente fazendo. Exatamente. Quanto o tempo vai passando, quanto mais ele tem maturidade ali eleitoral, ele vai conseguindo analisar. Mas o que é que você acha que hoje tem mais de erro assim na hora de contratar, que a pessoa não entende, contrata às vezes uma pesquisa achando que é de uma forma e às vezes pediu de outra? O que é que você vê no mercado assim que ainda tem dificuldade nos contratantes? O principal ponto é preço. Vão muito voltado para... Se preocupa muito com o valor. Sim, e não a qualidade. Você não pode comprar um estudo, contratar um instituto que vai fazer um estudo para você, que vai direcionar a sua campanha, que é uma coisa que é o seu futuro ali, é a vitória ou a derrota. Sim. Pensando em comprar o mais barato. Uhum. Muitas vezes mais barato, no final acaba saindo caro. Por experiência, eu digo com certeza isso. E isso é o que mais acontece. Um exemplo que eu gosto de dar é correlacionar pesquisa com a área de saúde. Uhum. Você tem um problema no seu corpo, na sua saúde. Você vai para o médico, vai para o hospital, o médico manda você fazer vários exames. O exame que o médico solicita é a pesquisa que ele está fazendo do seu corpo, que é o seu universo, como se fosse o município. Então, a partir daquele corpo, ele vai fazer aquele estudo, vai saber o que é que você tem, caso seja alguma doença que precise de uma intervenção cirúrgica e tal. Vou pedir só para você aproximar um pouquinho mais. Certo. Uma intervenção cirúrgica e tal, ele vai, a partir daquele exame que ele fez, vai no local certo, vai fazer o que tem que fazer. O cara aqui mostrou que está com problema de vesícula. Uhum. Vamos fazer uma cirurgia para a extração da vesícula. A mesma coisa é pesquisa de campo, pesquisa eleitoral. Para você saber onde você vai atirar, você precisa ter uma pesquisa bem feita. Não é uma pesquisa feita de qualquer forma. Tipo, um candidato está bem na zona urbana, mas na zona rural, com municípios, tem vários diversos povoados, localidades que tem eleitor também, que ninguém pode esquecer disso. Estou bem na cidade, mas eu quero saber onde é que eu preciso melhorar. Uhum. Onde é que eu preciso atirar. Então, se o estudo vier enviesado para ele, vier errado, equivocado, ele não vai saber que em povoado tal, que ele tem 1000 votos, ele está ruim, ele precisa melhorar, precisa fazer alguma ação específica lá. Então, essa correlação que eu faço, que costumo explicar, somente que tem alguns que não têm esse conhecimento aprofundado da pesquisa, e ele procura saber, ele vai querer saber, o cliente gosta de saber, o candidato gosta de saber, né? Então, você direciona da forma correta, não no achismo. Pesquisa tem que existir, tem que ir a campo, tem que ser feito realmente e mostrar para você tá pecando nisso aqui você precisa melhorar, aqui você está bem, só continue sua campanha aqui, você reforça mais nesse ponto e tal. A partir disso aí, desse exame que a gente faz, a gente vai saber quais são os pontos que vão ser operados, né? Sim. A nossa Bahia é muito grande, né? Você falou de povoados, tem cidades aí que tem distritos que às vezes é praticamente distância de uma outra cidade, 200 quilômetros. Com certeza. E deve dificultar muito também a forma da coleta que vocês fazem. Como é que vocês trabalham quando tem essa distância de distância de povoado para a sede, zona rural? Você vai ter que ir em todos os locais, você tem que ir. Como é que funciona isso no estudo? Nesse caso aí, a gente usa o conhecimento que a gente já tem por experiência, né? Logística, experiência geográfica, estudo geográfico que é sempre feito, eu faço muito. Se for uma cidade que a gente não conhece, eu já vou fazer aquela cidade, eu faço um estudo dela antecipado, eu sei quase todos os povoados que existem naquela cidade, todos os caminhos, qual roteiro eu vou fazer, qual a dificuldade que eu vou encontrar no terreno, no deslocamento. E já preparo para isso. Isso foi pelos anos de experiência que você... Foi adquirindo com experiência, não é da noite para o dia. Sim. Depois que você tem esse conhecimento, você consegue direcionar, você já sabe o roteiro aqui, eu vou fazer dessa forma, porque esse tipo de município, a forma que estão localizados, os povoados deles, eu já consigo fazer dessa forma e tal. Mas tem algum dado, por exemplo, do IBGE que você tem que seguir? A gente segue dados do IBGE para o geral e para a coleta de dados, o que a gente utiliza sempre. E o que é o ideal, que nem todo mundo faz isso. A gente utiliza o extrato do TRE da eleição ou daquele momento atualizado que eles têm, com todos os locais que tem urna. Então o TRE me fala, eu tenho um município que tem 30 mil eleitores e tem 30 povoados. Sim. Desses 30 povoados, 20 tem urna.
Então, para você fazer um extrato do universo, você vai ter que fazer aquele cálculo amostral para você saber quantas pessoas você vai entrevistar naquela local. Você tem que ter um número oficial. Sim. Não é no achismo. Eu acho que lá tem 1.000 eleitores naquele lugar, mas você não sabe. O TRE me disse que tem 500. Então, a partir daqueles dados que o TRE fornece, eu sei qual a localidade, quantos eleitores tem naquela localidade, e com isso a gente faz a divisão amostral, para poder ir já com a quantidade certa de entrevistados ali. E a abordagem também, que é importante. Não é só chegar estou no povoado, eu vou chegar na praça central e entrevistar, não. Muita gente faz assim. Uhum. Muitos estudos fazem assim, a gente não. Nossa elaboração, nossa aplicação, nossa metodologia de abordagem de pesquisa é face a face e residencial. Sim. Esteja onde a gente estiver. Vamos lá procurar aquela residência, vai espalhar pelo povoado todo, toma um pouquinho mais de tempo, dá mais trabalho para a gente, principalmente em campo, mas a gente vai ter um extrato real. Entendi. Então, arrolamento, distribuição proporcional dentro da localidade, não só chegar, porque eu estou no povoado, posso fazer em um lugar centralizado, não. Existe redutos, né? Nós sabemos que tem localidades que tem reduto. Uma rua está mais um candidato, a rua é mais outro candidato, entendeu? Agora isso deve render discussões. Inclusive, como a gente está falando dos bastidores eleitorais, a gente já teve muitas discussões com clientes que não entendem, na verdade, como funciona essa questão do plano amostral. E você falou muito bem, a comparação com o médico, para mim, é a melhor. Eu sempre falo para os clientes que contratam, e às vezes tem dúvida da forma que algum instituto, ou seu, ou qualquer outro, faz a questão do plano amostral. Eu falo exatamente isso, que eu falo assim, mas como é que tal povoado aqui tem não sei quantos mil habitantes e só fez esse número? E aí a gente sempre fala, né, que é questão de sangue, igual como você vai fazer um exame de sangue, você vai tirar seu sangue todo, vai morrer. A mesma coisa é pesquisa, se a gente for fazer com todo mundo que está naquela povoada ali, provavelmente a gente levaria um tempo absurdo. As eleições a gente sabe que é muito dinâmica, a gente precisa ter resultados, aqueles dados ali para poder trabalhar, a gente que trabalha com estratégia, principalmente para poder fazer ações, para que essas ações comecem a render resultados para o candidato. E se for na lógica de muitos candidatos que acham que conhece o seu município, eu falo sempre isso, quem conhece os dados é quem você contrata para fazer esse tipo de trabalho. Você não conhece os dados da sua cidade, você conhece a sua cidade. Agora, os dados é o profissional, é o técnico de pesquisa que vai lá e vai estudar todos aqueles dados ali para saber como fazer um plano amostral que dê o resultado correto. Porque dar resultado vai dar. Talvez o número seja até mais agradável para o que o candidato quer, às vezes ficar melhor na fita de uma pesquisa e aí tendencia, né? Não, aqui tal localidade você faz mais 50, porque essa localidade aqui é uma localidade que a gente precisa. Quando você vai olhar, o cara está bem naquela localidade, ele está tentando tendenciar uma pesquisa. Exatamente. E eu sempre deixo isso muito aberto para o cliente, que eu não trabalho com dados, eu não gosto de pegar dados enviesados. Se for para trabalhar dados enviesados, a gente não vai ter resultado que ele quer. E a mesma coisa, acredito que seja a pesquisa, né? Vocês com certeza devem ter uma metodologia para não deixar isso acontecer também. O cliente tentar manipular, de certa forma, a pesquisa, que é ruim para todo mundo. É ruim para o instituto, que vai entregar algo que não é real. O resultado para ele também não vai ser favorável, porque no final das contas lá, ele vai ter diferente nas urnas. E o que importa de verdade é o resultado que está no último dia da eleição, que é nas urnas. Com certeza. Então, como é que você reage a essa turma aí que tenta enviesar dessa forma? Ele não fala, não, ele não deixa claro que vai enviesar. Ele vai tentando ali te manipular. Mas pela experiência a gente já sabe, pelo tom que ele pede já sabe. E começar falando da questão do sangue. Isso ocorre muito, eu já vi prefeito em minha frente ficar abismado com isso aí, porque ele vem com a noção dele de quantidade e localidade que você vê que é uma experiência que ele acha que tem e que não é a lógica, que não é o correto, não é a metodologia, não é a ciência que está envolvida na pesquisa. E eu costumo falar isso aí mesmo para ele. Eu falo, quando você vai fazer exame de sangue, para saber o que você tem, você tira 100% do seu sangue? Se ele falar que tira, você fala, você tá morto, ele fala, então. Não, e inclusive já foram agressivos na resposta comigo. Não, por quê? Porque você chega lá, você tira uma amostra, você tira uma seringa de sangue, uma ampola. Aquilo ali mostra tudo que você tem no seu corpo. Assim como o plano amostral. Assim como o plano amostral. E como a amostra que a gente faz no campo. Então, essa amostra, a partir disso é como um exame de sangue. Então, a partir daquele extrato que a gente faz, a gente sabe a quantidade.
E não é porque você conhece e que a gente tem que fazer mais naquele lugar, menos naquele lugar. Não, a gente não está fazendo um censo. Sim. A gente está fazendo uma pesquisa amostral. Sim. Nem teria tempo também hábil para fazer. Censo é diferente. Você quer 100% é censo. Uhum. Aplicar um censo numa pesquisa eleitoral, já pensou? Outra coisa também que eu vejo que tem muitos candidatos, inclusive até assessores, o pessoal que cerca os candidatos, tem muita dúvida dos modos e metodologia de pesquisas, né, que cada um tem sua funcionalidade. A gente tem pesquisas quantitativas, tem as qualitativas e tem a Focus Group, que muita gente também atrapalha com uma que eu não concordo muito, que aí eu queria saber a sua opinião também, que é a que eles chamam de quali-quant. Eu não concordo muito bem com essa nomeação, essa metodologia que alguns utilizam, porque para mim ou é quant ou é quali, ou quando tem uma quant que tem dados aí mais aprofundados, que a gente chama de quant com aprofundamento, que aí você tem alguns resultados ali, alguns dados que podem ser parecidos com uma pesquisa quali, mas não chega a ser uma quali. E aí eu queria, Eder, que você passasse aí para a nossa audiência, que com certeza tem muita gente ouvindo aí que tem essas dúvidas, que trabalham nas eleições e que não sabe diferenciar uma quant, uma quali, um focus group ou grupo focal, como quer que chame. Como é que você diferencia essas três para a gente poder entender um pouco de cada uma? Certo. Muitos clientes ou candidatos, ele tem na cabeça dele a metodologia que ele acha que é mais correta. Uhum. Por exemplo, muitos acham que no início, no começo, na montagem do esqueleto eleitoral dele, ele tem que fazer uma qualitativa. Uhum. Achando que isso aí vai diminuir o gasto de recursos da campanha. E não sabe nem o que é. Não sabe nem o que é. A qualitativa, para a gente iniciar, para a gente ter uma qualitativa, a gente precisa fazer uma quantitativa antes. Sim. Porque a gente tem que ter informação Sim. para você fazer um filtro do que você quer saber, o que você quer aprofundar. Então, uma qualitativa é uma pesquisa aprofundada. A quantitativa, você soma números. Sim. Você tem um banco de dados robusto, né? Uhum. Com as informações que você... básicas das informações que você precisa. Basicamente, no sistema eleitoral, você quer saber o quê? Avaliar a gestão, você quer ver intenção de voto, você Sim. quer avaliar uma secretaria, você quer avaliar um certo secretário, você quer avaliar uma obra. Então, você tem que ver por volume. Sim. A partir disso aí, quando você identificar dentro desse extrato, dentro desse resultado, o que você precisa qualificar mais, saber aprofundar mais, você vai fazer a separação e você vai montar uma pesquisa qualitativa, Sim. vai montar grupos focais, vai montar toda uma estrutura para fazer um estudo mais aprofundado naqueles temas que você identificou na pesquisa. Não é só eu quero fazer uma qualitativa por questão de custo. Primeiro, não é mais barato. Porque não tem que se deslocar, não tem que fazer isso, não tem que ter entrevistadores e tal. Mas tem uma estrutura. Sim. Tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma logística de agregar, de convocar as pessoas que você acha que são possíveis formadores de opinião, stakeholders e tal, para levar para aquela sala, com tudo montado, para fazer aquela aplicação daquele estudo. Sim. Não é simples assim. E é um método totalmente diferente diferente. da quant. Muito diferente. E ele necessita da quant para poder ser feito. Muita gente diz que pode fazer direto. O cara, quando quer vender, ele vai fazer a mercadoria dele valer mais para você e ficar mais atrativa. Porém, você não tem que só vender, você tem que entregar um trabalho bem feito. Porque você sabe que ali é um conjunto, né? Você não vai prejudicar a campanha de uma pessoa porque você está pensando em vender um produto. Sim. Você tem que vender tudo. É um todo. Desculpe. E essa questão da quanti-quali, da pesquisa híbrida, né? Da metodologia híbrida que muita gente vende. Vende para, primeiro, o cara que quer vender a quanti-quali, ele quer vender um negócio mais elaborado para o cliente dele, dizendo que ele faz um negócio mais bonito, mais inovador, um negócio que vai dar mais resultado para ele, que ele está trabalhando melhor para esse cara. Bota umas perguntas abertas ali, já considera que aquilo ali seja uma quali. Na cabeça deles, acho que é. Sim. Essa nomenclatura, essa metodologia não existe. É uma metodologia nova, inventada e, como falei, é um negócio híbrido, né? Sim. Então, o que é que seria realmente a quali-quant?
se você fosse fazer, existir essa metodologia, você fosse fazer quantitativa, você entrevista muita gente. Sim. Os números são maiores. A qualitativa é um grupo menor, de 5, 6 a 10 pessoas cada grupo. Você pode fazer vários grupos, Sim. ou ou mais alguns grupos. A qualiquant, se você fosse ver em teoria, ela também teria que ser um número reduzido. Uhum. Porém, os caras aplicam a qualiquant dentro da quantitativa. Mesmo modelo. Então, o que é que eles diferenciam? Colocar algumas perguntas abertas. Uhum. Então, ele diz para você, olha, essas perguntas abertas aqui quer dizer que isso aqui é uma pesquisa qualiquant. E a análise? Não. E o resultado grosso? Não é feito. Não é feito. Uhum. Entendeu? Então, o que você precisaria extrair, você não vai extrair. Você vai dar um negócio mais aprofundado em relação a ter mais questões a ser perguntadas. Mas, em resultado, não é aquilo que o cara está esperando. O cara, isso aqui é um método diferente, isso aqui eu vou saber mais coisas. Tem como fazer? Tem. Mas, dessa forma que eu falei, você já tem um estudo anterior, tem um conhecimento do que está acontecendo naquele município, fazer essa particional que você precisa saber mais ali, e no próximo estudo, que você fez um estudo hoje, está dentro da campanha, vou precisar fazer um outro daqui a alguns dias, já direciona essas perguntas aí para você tornar esse estudo um qualiquant, porque realmente aí você está deixando o negócio mais qualitativo, alguns pontos que você quer ouvir, né? Quer saber, né? Então, para resumir aí, para quem ainda não entende muito bem sobre pesquisa, o que é quant, o que é quali, aí nosso amigo Eider resumir aqui o que é que ele falou da parte técnica, mas vou fazer uma linguagem aqui talvez mais popular. A quant, a gente vê então o cenário daquele momento, onde a gente consegue ver intenção de voto, para saber onde é que está o candidato, se está em primeiro, segundo, terceiro lugar. A gente vê também... E um ponto importante, desculpa, quando a gente fala em quant, a gente tem sempre o início do questionário de quantidade, a gente pergunta algumas coisas, mas quando chega na direção, no direcionamento do que você quer saber mesmo, a gente tem uma pergunta chamada pergunta espontânea. Sim. Que aquilo ali, na verdade, serve para testar o recall daquelas pessoas ali, entendeu? Sem citar nome, sem dar nenhum indicativo à pessoa. Isso é importante saber, que muita gente fala, para que serve a pesquisa espontânea? Ele não entende. Que é a lembrança isso ali do está nome. testando é um recall importantíssimo para saber a força da pessoa na lembrança do entrevistado. Né? E que às vezes pessoas analisam diferente. Então, para resumir, é isso. A quant a gente vem com o cenário atual daquele momento, mostrando a intenção de votos, se ele está na frente, se ele está atrás, primeiro, segundo, que aí mostra como ele está no cenário. Exato. A gente vê as rejeições numa quant, a gente vê também aí a forma que você falou do recall, que é a lembrança do nome do candidato. E muita gente tem dúvida do que é espontânea, mas espontânea não é o resultado, é um dos resultados que a gente precisa ver também, porque é ali que a gente descobre se o candidato está com uma boa lembrança no eleitorado ou se ele precisa trabalhar ainda mais o nome. E quando a gente fala na quali, que a gente vem com esse modelo de quali, que as pessoas também confundem muito, a gente vai identificar o porquê e como. O porquê ele conseguiu chegar em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, e como a gente faz para poder melhorar esse resultado dele. Então a quali vai te dar um norte, um cenário para você trabalhar. Ele vai te mostrar qual é o cenário que você está aqui e como você pode trabalhar para poder alcançar um caminho e um resultado melhor. Então, eu acho que seria o resumo aí, para quem não entende aí o que é quant, o que é quali, né? E eu acredito também que outra coisa que tem, Eder, muita gente ainda não utiliza o Focus Group, grupo focal, e para mim, trabalho com estratégia eleitoral, política, é fundamental, talvez seja a mais importante ainda para poder trabalhar, porque a quant, que você vê o cenário, a estimulada, a espontânea, você está vendo ali a fotografia daquele momento. Mas na quali, no grupo focal, você consegue fazer argumentos, entender se uma campanha ou um jingle ou uma peça publicitária vai ter resultado ou não. Sim. Inclusive, aí para quem está acompanhando
os nossos bastidores que a gente já trabalhou em uma campanha. Eu lembro que em 2014, salvo engano, foi 2014 que a gente fez uma quali em uma cidade. Eu não vou falar a cidade não, 2018. Eu não vou falar a cidade, senão o pessoal vai saber exatamente qual foi a cidade. Mas a gente tinha um cenário que a gente estava perdendo nessa cidade para os nossos concorrentes, né, que era uma campanha para um parlamentar, era uma campanha para deputado, não era para prefeito nem outro candidato, era para deputado. E a gente conseguiu, através de um grupo focal, encontrar um argumento que levantou a campanha nessa cidade, inclusive rendeu cerca de uns 40% de aumento aí do eleitorado. Sim. Dele na cidade. Você deve estar lembrado dessa cidade. Sim, então, é muito interessante. A gente botou... Eu lembro que eu participei dessa pesquisa. Foi um grupo focal, foi 2 grupos focais que a gente queria saber sobre os indecisos e queria entender sobre quem não votava naquele candidato, por que não votava. E a gente viu exatamente os argumentos funcionar naquela sala, naquele bate-papo. E uma conversa livre, a pessoa falava livremente o que ela pensava do Exato, e é sensacional. Então, assim, dá resultado, funciona muito bem, pouca gente utiliza, talvez pelo que você falou no início, que não entende o valor e aí questiona o preço, que eu sempre digo, quem entende o valor daquele serviço ou produto não questiona o preço, porque sabe que aquilo ali vai dar resultado. E eu sempre digo assim, se esse investimento em pesquisa, as pessoas que estão querendo se candidatar acham que é muito, você tem que pensar, e se eu não fizer uma pesquisa e tiver a derrota, se por causa de poucas pesquisas vier uma derrota, fica mais caro uma eleição. Então, às vezes a pesquisa vai, vamos dizer assim, baratear, né, as eleições de certa forma. Mas, ele quer que você vê também aí, você acredita também que tem essa conexão entre a quant e a quali, que a junção das duas dá um potencial ainda maior? Como é que você vê esse cenário dessa junção aí? Você acredita nisso? Acredito sim, com certeza. É importantíssimo isso. Se todas as campanhas soubessem, eles fariam isso. Uhum. Eles faziam esse estudo conjugado aí da quantitativa e a qualitativa. Sim. Porque o exemplo que você deu aí, foi bem claro esse exemplo aí. Com base em um estudo qualitativo de um grupo discursivo, nós apontamos vários setorzinhos ali que poderiam alavancar a campanha. Sim. E realmente aconteceu. Sim. Que você não saberia só com a quantitativa. Sim. A criação da narrativa foi toda baseada na quali. Então você pega um grupo de indecisos ali que você não consegue extrair o que ele quer naquele momento. Na sua pesquisa quantitativa ele vai entrar como não sabe, não respondeu. Ali vai ser um número ali que é agregado, você não vai saber. Tem um 30% de indecisos. O que é que esses caras têm sido? O que é que eles querem? O que é que eu vou fazer com essa galera? Como é que eu vou saber com esse cara? Como é que eu vou captar voto? Esses votos? Então, a partir do estudo qualitativo, você extrai desse universo que são os indecisos, você direciona muita coisa e muda o cenário de uma campanha. Eu ia te perguntar exatamente isso aí. Eu vejo que muita gente também pega a pesquisa, deve ser... Meus clientes não devem ser únicos, não. Deve ter acontecido isso também com outras pessoas, porque a maioria que pede pesquisa só quer saber o termômetro daquele momento ali, se está na frente, se está atrás, mas esquece que a pesquisa também é uma bússola para a estratégia. Sim. Ela vai te dar o caminho, como a gente falou. E essa questão de ter a criação da narrativa do candidato, às vezes através de uma quali, pode mudar muitas campanhas. Você tem noção, você já teve campanhas que você viu o cliente falar assim, olha, essa pesquisa que você entregou aqui salvou nossa eleição, mudou totalmente o destino dessa candidatura do cliente aqui, do nosso candidato. Já teve muitas... E que começou descrente. Estava lá atrás. Não só descrente no resultado que ele estava tendo, no que ele comentava, mas também no que ele está entregando. E foi muito trabalho, muita conversa, muita explicação, muito... estudo feito no local. Sim. Ele abraçou também, acreditou e confiou, abraçou o que a proposta que a gente deu para ele. E com isso ele conseguiu direcionar, conseguiu saber e realmente mudou a campanha desse cara. Interessante. Mudou. E um cara que falava mal de pesquisa, com uma experiência que ele tinha de outros institutos. Um exemplo, a cidade dele é uma cidade que oficialmente com urna tem 38 localidades. Nossa. Para você se deslocar no meio do sertão, no Areal, na Caatinga. Muito trabalho. Pois e ele contratava o instituto por preço, o cara ia lá em 2 dias fazer uma pesquisa em todos esses lugares. Será que fazia? Não iria, né?
E ele desacreditou na pesquisa por conta disso, é que ele já perdeu a eleição por conta disso. Mas depois que ele conheceu a gente fez um estudo mais aprofundado, que é trabalhoso, muitas vezes o lucro é quase zero da gente, mas a gente tem interesse em fazer um trabalho para o cara ver o nosso tipo de trabalho. Sim. E depois da campanha o cara... Tem um que eu não acho que não cabe mostrar aqui, mas tem vários áudios aqui, os caras mandando... Esses bastidores você me mostra depois em off. A Clésia, pelo amor de Deus, isso aqui é isso, que você fez um trabalho lindo, que bateu certinho o que você falou, e você me o disse feedback isso, é legal, né? Depois você ouvir também que bateu ótimo. o número. Falar em números, eu sei que hoje a gente tem uma surpresa aí para quem está nos assistindo. Temos, sim. Que temos uma pesquisa do governo do estado e para Senado. Que a gente sabe que o cenário para Senado está bem concorrido. São 2 vagas e tá dando pano para manga. Pano para manga mesmo. Então daqui a pouquinho a gente vai divulgar essa pesquisa. Ele trouxe em primeira mão. A briga tá boa. Pesquisa Bahia, governo e também para senador, correto? Foi. Para governador e para senador. Então, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês como é que está esse cenário, os resultados. Mas antes disso, hoje o mundo está caminhando para uma mudança novamente com a inteligência artificial. Eu vejo que praticamente todos os setores estão começando já a entrar nesse caminho de utilizar a IA. Inclusive tem um relato aí agora de um ex-funcionário da OpenAI que fala que a IA em 2017 vai se transformar em algo ainda maior do que a gente está imaginando, porque ela provavelmente vai ultrapassar 2027, daqui a 2 anos, vai ultrapassar qualquer tipo de inteligência humana, vai ter uma formação dela própria, ela vai começar a criar outras inteligências artificiais e a gente vai ter uma mudança muito grande em todos os cenários, principalmente tecnológico, que é o caso também das pesquisas. Como é que você está vendo esse cenário hoje com IA? Inclusive, antes de você relatar isso, eu lembro da mudança que a gente teve em 2018, provavelmente, 2014, que veio a questão do WhatsApp, nossa interação social era um pouco mais lenta, as informações, inclusive, chegavam depois. Hoje a gente tem muito dinâmica, inclusive da pesquisa, né? A gente sabe que em um momento que a gente solta uma pesquisa ali, o WhatsApp roda o município todo, sai para a Bahia e aquele negócio se espalha em segundos. Exatamente. E com a IA, o que é que você acha que vai ter de mudança aí no cenário para as pesquisas, que a gente vai ver agora já nesse próximo ano de 2026, nas campanhas para presidente, governador, senador e deputados? O que é que você acha que vai ter de novidade para a pesquisa? Vai ter mais velocidade? A gente vai ter, não sei, o que é que você está imaginando aí para as pesquisas com a IA? Eu tenho 2 visões da IA relacionada à pesquisa, né? A campanha. Visão boa, com certeza muita coisa vai ajudar, vai ser positivo. E também tem uma parte ruim, a parte que eu acho que não vai ser positiva, quer dizer, para quem vender, quem acreditar, pode achar que é positivo naquele momento, mas no final vai ter a certeza que não vai ser positivo. Isso aí eu posso falar com firmeza, com certeza que não vai ocorrer dessa forma, que tipo, usar a inteligência artificial para criar resultado naquele momento. Com base no que ele captar para mim na internet, o que ele levantar na internet, eu vou ter um resultado, um panorama do que está aquilo ali, com isso aí eu vou diminuir meus custos e tal, e a IA vai me ajudar nisso, vai me dar um relatório analítico de tudo que ocorreu de real naquele município. Pode acontecer? Pode. Mas a compilação desses dados, talvez as fontes iniciais não sejam fidedignas do que está acontecendo naquele município. A forma boa, em meu entendimento, com certeza que pode agilizar, dados corretos coletados em campo, trabalhados junto com a IA, para análise, para cruzamento de dados, para resultados. Isso com certeza vai facilitar e vai ser positivo na visão da IA. Sim. Já jogando para a campanha, saindo da pesquisa um pouco, eu vejo uma coisa meio negativa na IA, principalmente relacionada às pessoas. Você falou da velocidade da internet hoje em dia, né? Antigamente, quando não existia rede social, não existia WhatsApp e tal, era telefone por recado, o cara tá no povoado lá, não tinha internet, estava isolado, ele só sabia de alguma informação se alguém chegasse lá e levasse para ele saber. Hoje em dia, lá na zona rural, o cara tem WhatsApp. Então ele sabe, se publicou aqui, o cara já sabe lá. Tipo, essas inteligências artificiais que
refazem uma pessoa, Sim. a fala de uma pessoa, o jeito da Que pessoa. vai dar uma confusão muito Com grande. certeza. Mas o candidato tal falou aqui, eu vi o vídeo dele falando aqui que isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Ou um vídeo, ou uma foto, ou um áudio. Com Que inclusive certeza. a gente teve uma eleição que teve um caso desse. Eu acho que eu até te contei. A pessoa tinha um áudio gravado, supostamente era do candidato, criticando uma aliança que ele tinha acabado de fazer. E aí essas 2, 3 pessoas da aliança queriam já desistir. E foi difícil depois para comprovar que a voz não era dele. Isso eu estou falando na pré-campanha, 2 anos atrás, que a inteligência artificial nem estava 1% do que a gente tem hoje. Exatamente. A velocidade, a facilidade, que até tinha muitas coisas já criadas por inteligência artificial, mas eram complexas. Ela tinha uma dificuldade para poder executar. Hoje, com um dedinho, um botãozinho ali, você clicou, já gera um áudio, já pega uma imagem. E já tem uma narrativa pronta, né? Tanto a favor quanto contra. O cara que falar alguma coisa que não deveria ter falado naquele momento ali, que soltar mesmo um áudio ou vídeo, ele vai dizer, quando repercutir ruim, ele não foi IA, alguém fez de IA e soltou aí para poder me prejudicar. Sim. E já está existindo isso. Essa desculpa aí. O presidente francês não apareceu outro dia tomando uma bufetada da mulher. Escola, assim. E aí depois ele disse que aquilo ali não era... Na verdade, o primeiro passo foi a assessoria negar, dizer que poderia ser algo montado. Depois o próprio presidente chegou e disse, não, foi uma brincadeira e tal, mas poderia já ser um desses casos aí, né? De negar, e que realmente seria difícil comprovar. Hoje está muito próximo da perfeição aí, de você olhar e não saber se é IA, se não é. E eu acredito que vai ter muita confusão em 2026 e principalmente em 2028. Com certeza, vai estar muito mais avançado. Muito avançado, vai ter muita vários fake. Cursos de operador de IA aí, que estão deixando os meninos afiados. Vai ter muito fake, muita aliança desfeita pela questão desses áudiozinhos vazados. Já existe isso antes do tempo da afirmação do nome fake news. Que é a coisa mais moderna. Né? Que veio americanizado. Antes desse uso mais contínuo do nome fake news, existia muito, né? Principalmente em pesquisa política. O que acontecia? Eu acho que se eu falar aqui, acho que vou estar até dando gatilho ou ideia para as pessoas fazerem, né? Mas muita gente fazia, pegava, tipo, tem um registro lá no TSE, o adversário está acompanhando lá, acompanha, o jurídico acompanha. E de repente ele vê o instituto registrou tal pesquisa. O que é que ele faz para descredibilizar? Pega os dados da informação do instituto, do número do registro, tal, e divulga o resultado que ele quer. Mas aqui está lá registrado, divulgaram, solta um fake na rua, um fake news, espalha e corre. Antigamente tinha os apócrifos, né? Eram os impressos. Os apócrifos eles não usavam o nome de ninguém, de instituto e tal. Hoje em dia é apócrifo porque você não sabe quem fez. Mas o cara sujeita o nome de uma empresa ali. Coloca no resultado aí. Solta na rua, imprime e joga na rua. Aí tem muita gente fazendo besteira e descredibilizando os institutos de pesquisa. Quem trabalha corretamente, exatamente. Muita gente está desacreditando aí dos institutos e eu vejo que isso, na forma geral, é ruim. Porque a gente tem números que às vezes é divulgado de forma oficial, registrado, né? Tem todos os dados, TSE libera, que inclusive é outra polêmica que a gente vai falar daqui a pouco sobre as decisões. As decisões que a gente já teve aí, todas as eleições tem, né? Decisão favorável e desfavorável para as pesquisas. Mas sobre essa questão da credibilidade, né, das pesquisas, que inclusive a gente está falando sobre a Bahia, teve muitos casos de pesquisas que foram feitas nos últimos 20 anos, vou dizer assim. Nos últimos 20 anos aí eu acompanhando o cenário político da Bahia, sempre teve discrepância em alguns números. Às vezes a gente acha que está sendo tendenciada para para outro, aí vem a análise, na verdade, do eleitor aí, que quando vê um candidato assim, acha que aquilo dali foi alterado, adulterado. Tem muita gente que eu sei que tenta comprar pesquisa, que tenta burlar os números para poder favorecer a X, a Y, que está ali trabalhando. Isso é uma coisa também ruim para o mercado. Como é que você analisa hoje que está o cenário para os institutos e como é que você está trabalhando para poder resgatar, não a de vocês, mas eu digo o cenário em conjunto, como é que os institutos estão trabalhando
para resgatar essa credibilidade gerada, na verdade, gerada por muitos números que às vezes não... Desconstruída. Exato, não condiz com a realidade final da eleição. Que a gente sabe também que aquilo ali vai acompanhando, é uma fotografia. Mas, às vezes, na última semana, nos últimos dias, bate números diferentes. Como é que você tá, como é que trabalha isso? Como é que você imagina para voltar essa imagem dos institutos? Aí, primeiro ponto disso aí é a confiança do contratante no instituto. Uhum. Ele tem que ter uma relação mais aprofundada com o instituto para ter a confiança e acreditar no que a gente está mostrando para eles, né? Uhum. Tipo, tem muitos clientes da gente, muitos prefeitos aí, dirigentes de campanha que sabe a nossa forma de trabalho, né? Lógico que vai chegar sempre alguém para desconstruir, o adversário vai querer desconstruir. Uhum. E muitas vezes quem desconstrói não é nem o adversário. Tem clientes, prefeitos, vou falar logo do candidato, Uhum. que é o cara que é mais interessado nisso aí. Sim. Que ele não aceita o resultado quando ele está inferior, quando ele está ruim, quando ele está perdendo. Uhum. Ele já condena ali o trabalho. Não, essa pesquisa está errada. Então, o primeiro ponto dele é achar que está errado. Sim. Até você construir, mostrar para ele, falar que isso aqui é bom, você saber que que você não está bem, como você acha que você estava. Uhum. Que outros estudos estão entregando o resultado a ele dizendo que ele estava bem. Sim. E isso aí reflete também no resultado final, reflete porque vários institutos entregam um resultado ao cara, eles divulgam. Aí eu estou com tantos por cento na frente, tal. De repente ele contrata um que foi indicado para ele como de confiança e mostra um número diferente do que ele está tendo. Uhum. E aí outra pessoa vai também contrata aquele outro instituto que deu um número diferente também, divulga também. Uhum. Aí 10 institutos divulgaram o resultado e os 5 divulgaram de outra forma. Entendi. E aí no final, quando fazem esse link, vai dizer, ó, tem uma coisa errada. Ou não estão sabendo fazer pesquisa, ou não tem credibilidade nenhuma as pesquisas que rodam no Brasil aí, ou tem alguma coisa tendenciada. Então, isso aí, principalmente, esse principal ponto no meu modo de enxergar isso aí, é isso. Esse choque que estão dando aí de resultado caseiro, como chama de caseiro, quando o cara vende, dá ao contratante o que ele quer, ou às vezes até o próprio contratante quer mostrar aquilo ali. Sim. E no final não é aquilo. Então tem esse choque. Pesquisa no Brasil não adianta de nada, não serve para nada, não é realidade. O cara divulga um resultado, no final é outro. Isso aí vai tirando, né? Uhum. Vem minando com o tempo a credibilidade dos institutos. E para você construir de novo isso aí, tem que ter uma relação boa e tem que ter uma confiança. E outra, o melhor ponto que eu sempre falo, eu sempre boto como principal. No final, você pegar seus dados de coleta dos seus resultados que você divulgou e comparar com o resultado que sai na urna. É a melhor prova. É a melhor prova. É a que eu sempre gosto de usar, essa daí. Agora, o candidato sempre gosta da pesquisa que ele está na frente, né? Ele odeia Ele não gosta de ver que está atrás ou que teve resultados que não favorecem a candidatura dele. E que é um mal hoje dos candidatos no Brasil, de forma geral. É de contratar, às vezes, o instituto que agrada a ele. Exatamente. Se o seu chegou lá e mostrou que os números estão diferentes, não, isso aqui está errado. Ele nem dá uma liberdade para você dar argumentos e comprovar que aquilo ali é os dados corretos. Ele já descarta a sua pesquisa. Não presta. Já fala... Eu posso contar uma historinha rápida aqui, de uma situação parecida com essa aí, que aconteceu? Sim. Já fui convocado uma vez, estava em campo, numa cidade, fazendo um levantamento e tal. Umas 3 horas da manhã, mais ou menos, no hotel. Fui intimado, foram lá me extrair do hotel para me levar para um lugar para... Desculpe. Para falar exatamente sobre isso. O contratante, que eu não tinha visto até então, o candidato, chegou para mim, eu tenho 30 anos na política, 30 anos eu acompanho pesquisa, 30 anos eu leio pesquisa. Por que eu estou perdendo aqui? Está errado o seu trabalho. Cheguei. Se eu tenho certeza, tenho certeza, está errado. Isso aí não é correto, isso aí não existe. Cheguei, como disse, a gente está indo todo dia para o campo, está coletando todo dia. Inclusive o pessoal do marketing tinha uma ligação próxima a gente, que ele ficava acompanhando como é que foi hoje tal lugar, como é que foi, a gente ficava dando feedback de algumas localidades. E ele sabia da realidade, eu falava com a experiência que eu tenho também nessa parte de campanha. Sim. Dizia, tal região, vocês estão caindo muito na rua, caindo mais em relação aos idosos, estão diminuindo mais em relação aos jovens. Então vocês precisam melhorar nisso. O cara do marketing não escutava.
Porque o cara do marketing muitas vezes tem a estratégia dele ali, ele Não quer ouvir, né? não quer Tem que ouvir. ficar com Ele miopia ali do... Exatamente, ele que está com tudo pronto ali, ele é o estrategista ali, então onde ele mandar tirar é o que vai dar certo. O que ele escutar de informação ou contra-informação, ele não vai acreditar. E às vezes não quer tomar decisão, até porque ele não quer mudar o plano dele, mas dizer que a estratégia mudou com um plano externo. Sim. Né? E com base nisso aí, a gente já viu, já foi até... Você acha que se eu não melhorar, não fizer o que você está falando, eu vou perder? Eu falo, com certeza. E como está hoje aqui, eu digo até quantos votos você vai perder. Já aconteceu o caso disso. Bateu. Você tem um caso interessante também, que eu lembro que você me contou uma certa vez, de um cidadão aí que queria porque queria mudar o resultado da pesquisa. Exatamente. Inclusive quase deu ruim. Teve arma, teve... Como é que foi essa história aí? Tentou me intimidar, né? Persuadiu você aí a mudar, mas não... Vamos lá, como é que foi? Como é que aconteceu isso aí? Conta aí pra Parecido pra com isso audiência. daí. Também estava no momento de descanso, né? Por do dia todo em campo, né? No extremo oeste da Bahia, no mês de setembro já. Então, quem conhece o extremo oeste da Bahia sabe que setembro lá, 9 horas da manhã, 37 graus na cabeça. E você ficar o dia todo em campo, naquela terra seca lá, o ar seco lá, um calor. E coletando dados, trabalhando, batendo de porta em porta, de noite, de madrugada, alguém acordar você para, primeiro, falar que o resultado está errado, e segundo, obrigar você a mudar os dados, porque ele precisava de recursos para a campanha. Então, tentou mudar o resultado da pesquisa para poder arrumar recursos. No grito, no gogó, né? Me pegou, mais uma vez. E aí? Fui capturado, me levaram para a sede do QG da campanha, e o cara tava de pijama lá, sentado na cadeira, como se fosse essa mesa aqui, ele lá, a cadeira dele. Senta aí, você que é responsável pela pesquisa, sou eu. Rolou arma? Sim, vou contar. Você que é responsável pela pesquisa, sou eu, sim, senhor. Ele, senta aí que agora eu vou te dizer como é que faz aqui. Abriu a gaveta, a primeira coisa que fez, puxou um revólver, um 38 e colocou na mesa. Tá. Aí eu olhei, mas não me intimidou. Você é corajoso mesmo. Tem que ter coragem para trabalhar nessa área. Tem que ter coragem e postura. Sim. Colocou a arma em cima da mesa e chegou e falou, seu resultado está errado, não é possível, eu conheço isso aqui há muito tempo, mais do que você, de sua idade que você tem. Eu cheguei, você pode conhecer. Mas aprofundadamente quem está no campo hoje sou eu. Mas a gente tem que ajeitar isso aí, tem que mudar, porque eu preciso de estar bem como eu estou realmente. Ele tinha certeza que ele estava bem. Né? E como eu estou bem realmente, e eu tenho que mostrar para meus apoiadores, para meus patrocinadores, onde eu vou angariar recursos para a campanha, que eu estou bem. Que se eu tiver mostrar esses números aí, ninguém vai acreditar em mim na minha eleição. Então você vai mudar. Primeiro ponto, essa arma aí não me intimida. De armamento eu conheço também. E isso aí não vai me intimidar, eu não vou mudar nada, não vou fazer nada, porque você quer a realidade ou você quer alguma coisa que só te encante ali, ou você só consiga levantar recursos e no final você vai perder, vai tomar porrada na eleição. Mas começou a diminuir mais o tom. Não, que isso aqui foi, não fiz nada pra você, só fiz arrumar minha gaveta aqui, eu coloquei. Isso não adianta não. Porque mesmo porque você não vai conseguir pegar essa arma disfarçar. Aí, você não vai conseguir, não vai atirar em mim, você não vai mudar o resultado. Viu que não deu resultado aí ele partiu para outra estratégia. Pegou o armamento, guardou. Não, desculpe, você está certo, guardou. Abriu a segunda gaveta da escrivaninha dele, saiu uma quantidade considerável de dinheiro. Um bolo de dinheiro. Um bolo de dinheiro no popular e colocou na mesa. Aqui tem tantos R$1.000. Você com esse valor aqui, você compra um apartamento em Salvador. Tentou mude esse resultado para mim, porque eu preciso de botar dinheiro na campanha. Infelizmente, o senhor está falando com a pessoa errada. Esse valor aí é um valor bom, tal, mudaria algumas coisas, seria bom para gostar, mas para o que eu proponho, o que eu estou querendo fazer aqui, o que eu vim fazer aqui, não é o que eu quero. Não é dessa forma que eu trabalho, isso aí não vai mudar a minha vida, não vai ser bom para mim. Então, você quer o resultado real, eu te dou. Você tá ruim, trabalhe para mudar. Você tem uma equipe de marketing para fazer isso aí. Isso. Tem muita gente que quer se enganar. Se enganar. Agora aqui na Bahia, a gente falando que daqui a pouquinho essa pesquisa vai sair. Na Bahia a gente tem primeira mão, exclusividade do Tripecast. A gente tem uma peculiaridade das últimas 4 eleições para governo do estado, que inclusive participamos de algumas. E o grupo de oposição ao PT geralmente começa na frente, e as pesquisas mostram isso, inclusive nas últimas eleições, praticamente, a última principalmente, até a última semana ali pontuando muito bem.
E aí, de repente, o resultado nas urnas foi totalmente diferente do que estava sendo apresentado nas pesquisas. Inclusive, muitas pesquisas até internas, acredito, do próprio PT mostravam essa vantagem, vamos dizer assim, de Assemineto, do grupo de oposição a Jerônimo e os ex-governadores Rui Costa e Jacques Wagner, que pertence ao grupo. E a gente sabe que hoje o povo não está mais acreditando muito bem nas pesquisas, até por isso aqui na Bahia a gente tem uma mudança aí dessa credibilidade causada pelos últimos anos, as últimas eleições. Desde 2006 tem essa mudança, né? Esse estouro no final, né? Isso, mas algumas pesquisas apontavam, porque eu sempre digo também que pesquisa é aquele momento ali. Se você faz uma pesquisa hoje, amanhã pode ser que esteja totalmente diferente. Com certeza. E o cenário foi realmente mudando. A gente se lembra que na eleição passada, o palanque de Neto estava de uma maneira no início da pré-campanha até o início da eleição, e o governador, na época Rui, o atual hoje, Jerônimo, foi conquistando algumas lideranças, e aí, logicamente, isso reverteu em votos. A gente sabe que as lideranças é que tem muita importância para transferir votos para governador, para deputado, né? De uma forma geral, funciona muito bem dessa maneira. Mas você acha que teve, inclusive uma pergunta também que eu quero fazer a você, o seu instituto acertou os dados ali na última semana, que eu não digo da eleição toda, porque teve essa mudança, mas na última semana teve um acerto. E o que é que você acha que aconteceu aí com a maioria dos institutos que na última semana, não digo só no período de pré-campanha e campanha, mas na última semana, nos últimos dias, quando revelou os dados, erraram aqueles números ali ou teve uma mudança nos últimos 3, 4, 5 dias? O que é que você acredita? Bom, no ano eleitoral eu fiz levantamento do início do ano até a semana da votação. Realmente o cenário mudou. Não foi só números que foram divulgados, que existem números modificados em todos os lugares, mas o cenário realmente mudou. Do começo na verdade, um ano antes da pré-campanha, já vinha andando já pelo estado da Bahia, e realmente a Semineto estava na frente. Sim. Estava na frente, bem na frente. Jerônimo, para muita gente no interior, principalmente no interior, era uma pessoa desconhecida. Tinha que conhecer a imagem de Rui, Jacques Wagner também, as pessoas conhecem a imagem dele ainda, foram governador por 8 anos cada um. E a imagem do atual de Jerônimo não era tão conhecida assim. Quem era ligado à política conhecia, por causa pelo fato dele ter sido secretário e tal. E realmente no começo, no ano eleitoral também, no começo até o finalzinho do ano eleitoral, eu digo assim, agosto, já entrando para setembro, estava dando a CM, né? Estava dando um número na frente. Que isso aí todo mundo sabe disso. E no final, depois desse trabalho de imagem de Jerônimo, dessa forma de abordagem que eles fizeram, teve essa guinada e teve essa mudança, e mudança grande. E isso aí foi real, isso aconteceu mesmo. Alguns institutos que trabalharam, coletaram fizeram da forma correta, que foram levando esse estudo a fundo, fazendo estudo semanal, fazendo trekking em algumas regiões que tiveram maior crescimento, para entender por que teve aquele crescimento exponencial naquele lugar, que não estava tendo e tal. Foram sabendo, foram conseguindo se adequar àquilo. E no final chegaram próximo ao resultado. Como a gente chegou? A gente chegou no resultado fiel à urna. E alguns entenderam os locais que estavam tendo esse crescimento e fugiram deles, né? Foram para os locais que não tinham crescimento e aí conseguiram levantar e conseguiram continuar com um número que não era o número real que ia ser dado no final. Sim. E no final, muitos institutos, uma quantidade considerável de institutos, deu um resultado, que seria o resultado de urna, que não foi o real que aconteceu. E naquele momento ali, não descredibiliza o instituto que fez o resultado ruim. Tira a credibilidade de todo mundo. Até quem fez esse trabalho correto, que foi entendendo onde é que estava tendo esse crescimento, foi pesquisando, foi levantando aquela forma daquela região específica que teve aquele crescimento, agregou, compilou e mostrou o resultado real que saiu no campo depois, que saiu na urna depois, né? Sim. Então, no meu ponto de vista, foi isso aí. A minha análise que eu faço é essa daí. E outro fator também de crescimento, que aí
Quem assistir a gente, quem participar, um cientista político vai saber informar também, um fator de pessoa. Uma pessoa que agregou a campanha. Sim. Que é uma imagem que agregada à campanha, que é um fator que foi impulsionador, no meu ponto de ver, da campanha dele, que é o apoio e a declaração de apoio e pedido de voto do presidente, né, do atual presidente da República, ao certo candidato. Alavancou. Com certeza. Isso aí acho que foi um dos pontos principais nessa... Verdade. Eu vejo que teve pontos e falhas muito grandes da oposição. Exatamente. Neto teve falhas na sua condução aí de estratégica que rendeu nessa derrota. E do outro lado teve grandes acertos e que foi tendo um crescimento, que inclusive essa ligação, né, de imagem entre Lula e Jerônimo, que Lula estava vindo em uma crescente muito grande e a transferência de voto, logicamente, acontece, né, de presidente para governador, acontece muito. E aí teve essa crescente realmente. Eu também compartilho dessa sua opinião, de que não teve só erros, mas sim também mudanças do cenário. E aí deu no que deu. Mas, falando em confusão, a gente também tem um cenário agora que está dando pano para manga, está tendo uma repercussão muito grande, que é a disputa para as 2 vagas para o Senado. Que hoje, para mim, é a maior disputa da Bahia ainda, não é nem para governador, já está para essas 2 vagas. O que é que está acontecendo para quem ainda não está ciente? Hoje a gente tem um grupo de situação que é do governador Jerônimo, juntamente com os ex-governadores Rui Costa e Jacques Wagner, e com apoio do PSD de Otto Alencar, que hoje tem uma briga interna entre o PSD e o PT para colocar os seus candidatos aí na disputa para o Senado. De um lado tem Rui, que já disse que é candidato, declarou, o ex-governador disse que é candidato. Temos também o próprio Jacques Wagner indo para a reeleição e que também já disse que não abre mão, que não vai sacrificar para poder abrir essa vaga. E do lado do PSD, um senador que está hoje com mandato, que é o senador Ângelo Coronel, que também briga por essa vaga. Porém, só temos 2 vagas para senador. E aí, como diz o ex-deputado Luiz Augusto, essa conta não bate. Ele falava muito isso, a conta não está batendo. Então, assim, o que é que hoje a gente tem um cenário que a situação quer fazer uma chapa puro sangue com Rui, Wagner e o governador Jerônimo, né? Rui para Senado, Wagner para a reeleição de Senado e o governador sendo Jerônimo. E Otto Alencar já falou, já deu entrevista, que se hoje o governador declarar que não tem essa vaga para o senador Ângelo Coronel, que eles estão fora do grupo, e aí tem uma racha, e quem come pelas beiradas aí, logicamente, vai ser a Semineto e o grupo de oposição, Bruno Reis, o atual prefeito da cidade de Salvador, que tem também muito interesse em abraçar o senador Ângelo Coronel e o PSD. Isso está gerando uma confusão enorme para saber quem é que vai ter essa vaga. Será que o senador Ângelo Coronel vai ficar de fora e vai entrar o ex-governador Rui Costa para a vaga? E a gente tem uma mudança de cenário. O PSD é muito forte, um dos principais partidos hoje da Bahia e do Brasil, cresceu muito em candidatos e em prefeitos. Ou será que o ex-governador Rui Costa vai abrir mão e dar essa vaga para o senador? Qual é o desfecho dessa novela? A gente não tem essa resposta ainda, mas a gente tem a resposta da pesquisa, que a gente vai acompanhar agora. Produção, prepara aí que a gente vai botar na tela resultado da pesquisa fresquinha feita aqui no governo, feito na Bahia para governo do estado e para Senado, e que a gente vai ver os dados aqui agora, para também entender como é que está esse cenário dessa novela mexicana, ou melhor, cenário dessa novela baiana. Baiana, com certeza. Vamos lá. Espontânea. E aí, se as eleições fossem hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria para governador?
Espontânea, como a gente falou, é a lembrança do nome, é o recall, para saber como é que está essa pontuação. Hoje, o ex-prefeito ACM Neto da União Brasil aparece em primeiro lugar, com 15,1% da lembrança. Jerônimo Rodrigues, PT, com 8,9%. Em sequência, o ex-governador Rui Costa, com 2,5%. Aí tem outros nomes não citados. Ó, até o Siri já está querendo saber da pesquisa. Você tem Bruno Reis aparecendo com 0,5%, João Roma com 0,3%, aí depois vem Kleber Rosa, pessoal, quem não sabe não quer responder, com 66%, branco e nulo 4,4%, ou seja, aí a gente tem ainda um cenário não muito definido, porque ainda não tem os nomes sendo revelados. Quando a gente vai para o cenário 2, também na cabeça firmados. Então a gente tem aí ainda um cenário com muito não sabe, não quiser responder, os indecisos porque não sabe quem são os candidatos. Quando a gente vai para o cenário da estimulada, passa aí, produção. Cenário estimulada já muda. O ex-prefeito ACM Neto pontua com 48,3%. Jerônimo Rodrigues, o atual governador do PT, com 33,4%. João Roma, do PL, com 2,3%. Kleber Rosa, do PSOL, com 1,4%. E aí cai bastante, não sabe no que responder, para 11,2%. Branco e nulo, 3,4%. E aí a gente está vendo um cenário de maio. Foi a pesquisa agora em maio. Então, final de maio, agora no final de maio. Então, uma pesquisa fresquinha para o cenário de governador. A gente tem estimulado o cenário também, do cenário 2, que aí você fez com outros nomes, que a gente também vai ver. Nessa atual pesquisa, estaria vantagem aí para o ex-prefeito ACM Neto. Mas vejo bem próximo aí os dois, uma diferença ainda pequena. Não é uma diferença muito grande. Vamos para o cenário 2. Próximo slide aí já vem. Se as eleições fossem hoje para governador, com os nomes de ACM Neto, Jerônimo Rodrigues, apenas sem os outros, certo? Embate direto. Aí já é um embate, é o confrontamento entre o ex-prefeito e o atual governador. Nesse cenário, nesse gráfico, a gente vê que ACM Neto, do União Brasil, vai para 49,7%, contra Jerônimo Rodrigues, do PT, com 36,6%. Um cenário também dando ainda uma frente ao ex-prefeito ACM Neto. O não sabe, não quis responder, vai para 10,6%, branco e nulo 3,1%. Ou seja, esse seria o cenário atual. A fotografia do momento, que a gente, como falou, isso não é o resultado até a eleição, porque as coisas podem modificar, mas a gente está vendo que é um retrato deste momento, que talvez até essa corrida aí agora de Jerônimo, porque é um governador recém-eleito, vamos dizer assim. Sim. Não tem ainda um recall muito forte do nome. As pessoas que conhecem, logicamente, já são pessoas com uma penetração política grande, e eu acho que ainda mostra isso, principalmente na outra espontânea. A espontânea mostra que ainda o nome não está sendo tão batido como o ACM Neto, que já foi um prefeito conhecido, já rendeu, na última eleição principalmente, visitou muito, isso rendeu um aumento do recall dele. Com certeza. Mas é um cenário ainda, se acredita que, aberto? Está aberto ainda, com certeza. Porque... Para esse momento, inclusive com essas indecisões ainda de chapas, principalmente a chapa agregada, que é a chapa para Senado, que vai unificar, vai agregar muito a chapa do governador para o governo. Então está totalmente aberto aí. Tem uma vantagem considerável boa, que se deve pensar nisso aí, ser trabalhada, lógico. Mas tem um jogo aberto aí. A gente tem um número de indecisos razoável, com 10%. Sim. Ele, quando vai para o embate, ele diminui o número de indecisos, mas ainda tem um número de indecisos. Eu acredito que ainda tem muito para acontecer no cenário político. A gente tem muita água para rolar.
tem mudanças que estão acontecendo ainda de lideranças. A gente sabe que tanto o PT quanto a oposição está angariando essas lideranças, né? O caso até que a gente falou agora dos senadores, e que inclusive é o próximo gráfico que a gente vai ver agora para Senado. Então, não vamos fazer aqui uma análise aprofundada, né? Estamos passando aqui um resultado de pesquisa, e aqui agora a gente está tendo já para senador, que é a maior polêmica hoje aí das duas vagas. Quem é que vai conquistar essa briga interna? Ninguém está falando nem da oposição, dessas vagas para a oposição, está falando mais da vaga para a situação, que são duas, e hoje tem mais nomes do que vagas. Cenário para senador na espontânea. Se as eleições fossem hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria para senador? Na espontânea, o senador Ângelo Coronel, do PSD, aparece com 8,3, ou seja, está um pouquinho à frente. Logo em seguida vem o ex-governador Rui Costa, atual ministro Rui Costa, do PT, com 6,4. Otto Alencar, que não é candidato nessa disputa, nesse pleito, mas aparece também como recall, pessoas que lembram, tem uma lembrança forte com 5,4, ou seja, o valor do PSD, né, a gente sabe que tem a força. E logo em seguida vem Jacques Wagner, senador eleito, que briga para essa vaga de reeleição com 4,1%. Em sequência, o ex-prefeito Assemineto também é citado com 2,2%. E aí a gente vem com outros nomes também sendo citados aí nessa pesquisa, que depois a gente vai colocar na tela para vocês acompanharem. Ou seja, um outro cenário dessa disputa para Senado, lógico, com uma espontânea muito grande, com os indecisos, 62,5%. As pessoas não têm muita lembrança, né, ainda para nome de senador, principalmente. Então, pontua com uma porcentagem pequena os nomes, mas quando for na estimulada, a gente vai ver como é que muda esse cenário, que é o próximo gráfico. Pode passar, produção. Gráfico agora da estimulada para Senado. Se as eleições fossem hoje, olha só como muda. Primeira mão, hein? Quando se dá a opção... Primeira mão, para vocês que estão acompanhando aí, que não sabem ainda como é que está o cenário atual hoje, nessa disputa, a gente está vendo um retrato aí. Se as eleições fossem hoje, quem o senhor votaria ou a senhora votaria para senador? Ângelo Coronel, do PSD, aparece com 31,2%, pontua bem. Em sequência, aparece Rui Costa, do PT, atual ministro e ex-governador da Bahia, com 24,1%. Em terceiro lugar, vem o atual também senador Jacques Wagner, do PT, com 19,1%. Ou seja, os três ali pontuando bem próximo, mas Ângelo Coronel aparece com uma vantagem. Pequena, mas aparece com uma vantagem. Em quarto lugar, aparece o João Roma, do PL, com 4,2%. E aí depois a gente vem doutora Raíssa, Adolfo Viana, Márcio Marinho, Marcelo Nilo. E o não sabe, não quis responder, com 9,8%, branco e nulo 2,3%, ou seja, um cenário também bem aberto ainda para Senado, bem disputado, vamos dizer assim, principalmente entre esses três nomes que já estão, logicamente, trabalhando no cenário dos bastidores aí das eleições, da pré-campanha, com certeza, principalmente. Estão mostrando isso, que já está ocorrendo o trabalho. Né? Já tem um trabalho muito forte desses três nomes. E dá para perceber que as intenções de voto aí não são partidárias. Né? Verdade. E são votos abertos. E aí, todos, vamos falar dos três primeiros aí, todos os três aí têm condições de disputar voto do outro. Então, a briga está interna aí para quem é que vai pegar essas duas vagas. Esses três primeiros nomes que pontuam bem, que é o senador Ângelo Coronel, do PSD, Rui Costa, do PT e Jacques Wagner, concorre a duas vagas se forem disputar como situação. Como a gente sabe que não tem mais de duas vagas, aí vai ter que ver como é que vai ser o desfecho dessa novela. Se Ângelo Coronel vai para a oposição e cria um outro cenário, que pode acontecer. Vai refletir no cenário de governador. Que pode mudar o cenário de governador. E aí vem uma disputa muito grande. Eu acredito que todo mundo aí está ansioso para ver esse desfecho. Quem está ligado na política acompanha e quer ver como é que vai ser esse desfecho, para ver como é que vai ser montada essas peças do tabuleiro do xadrez eleitoral. Mas é um dado hoje aí exclusivo e atual
Então, vamos voltar lá para governador, só para a gente bater mais uma vez esses números aí para o pessoal ver. Pode voltar, Bruninho. Governador lá estimulado número 3, salvo engano. É um embate direto. Né? Um embate direto. Olha só, no embate direto a gente sabe que tem uma diferença aí de quantos por cento? 13%? Por aí, né? Quase 13%. Então, uma diferença que pode ser mudada, modificada aí se tiver uma mudança do cenário de liderança. A mesma coisa que eu falei lá para senador, eu coloco para governador. Não é voto partidário. Sim, verdade. É voto que pode ser adquirido, resgatado. Aí. Então, vai ser uma disputa boa. Boa. Como a gente diria nos bastidores aí, vai ser uma boa disputa. Uma corrida boa. Essas eleições de 2026, a gente sabe que vai ter uma disputa acirrada entre os dois candidatos. O grande lance dessa disputa aí, o diferencial vai ser a estratégia. A estratégia que cada um adotar vai ser fundamental para definição na reta final. Aí desse Sim. Agora, o ex-governador tem a conversa, que não é oficial, mas disse que ele está disposto, caso o governador atual, Jerônimo, não deslanche nas pesquisas, ele estaria disposto a disputar as eleições como governador. A gente não tem aí no cenário Coelho porque não foi revelado isso de forma oficial, não tem ainda nenhum tipo de matéria, nenhum tipo de notícia oficial dele, da assessoria dele falando sobre isso, mas seria também uma outra situação. Sim, que pode ocorrer. Pode ocorrer. Mas é difícil, que a gente sabe que o governador que está com a caneta na mão, abrir essa possibilidade de não concorrer à reeleição é muito difícil. Mas tudo pode acontecer, né? A gente está falando da Bahia. Bahia tudo pode acontecer. Da forma que eu enxergo, já tivemos experiência com algumas localidades que tiveram essas mudanças próximas da corrida eleitoral, que enfraquece. Isso aí já é sabido, isso aí já ocorreu, todos já sabem. Inclusive na outra, o PP teve essa mudança, né? Sim. O apoio estava com a situação, saiu para a oposição, depois votou, então teve toda a mudança do cenário devido à saída do PP. O ex-governador João Leão, né, fez essa manobra estratégica naquele momento e que mudou também o cenário político. Mas tem muitas coisas ainda que podem acontecer que a gente deve acompanhar aí com as pesquisas, e é o que a gente estava falando antes. As pesquisas vão mostrar os cenários e aquela situação daquele momento. Hoje a gente está vendo a de maio, daqui a 2 meses, 3 meses, pode ser que saia uma outra pesquisa e que os números possam estar diferentes. Isso não quer dizer que está certo ou errado. Não é definido ainda, não é definitivo ainda. Exatamente, aquilo ali é tudo um reflexo do momento. Isso aí é o início da caminhada. Que a gente tá... Então vão ser vários estratos e diferentes estratégias que vão ser montadas pelas campanhas, que vão refletir, né, na cabeça do eleitor. Sim. E para saber isso aí, a gente vai ter esse resultado, vai ter essa informação fazendo estudos de campo. Sim. Né? Estaremos acompanhando, colado aqui com esses bastidores, esses resultados eleitorais. Hoje, de maneira exclusiva, soltamos aí a pesquisa estadual. A gente não tem para deputado, certo? O deputado não foi feito nesse cenário. Não compilamos aqui. Entendi. Deputado também é complicado, né? Um dado que eu acho que talvez saia muito solto, pulverizado. Por conta com uma campanha, com uma pesquisa que você agrega vereadores, né? Sim. Ali a pontuação, que é teste de recall só apenas. A pessoa não lembra muito bem quem votou deputado. E município, já é ruim assim, município que é o negócio mais restrito, todo mundo sabe quem é um vereador de lá, quem são os vereadores. Imagine no estado da Bahia, 407 municípios com deputados que atuam mais em uma região do que na outra. Sim. Para chegar em uma região que o cara não é conhecido, vai destoar. Isso aí é um viés que ocorre. Você divulgar um resultado para deputado. Se for uma coisa específica de um trabalho que você faz para um candidato naquela região, sim. Mas no panorama geral, que é uma coisa que você vai captar de várias localidades, pode destoar bastante, né? Sim. Porque a gente sabe que tem deputado da região de Salvador, região metropolitana, tem deputado do Sudoeste, tem deputado do Norte da Bahia, deputado do Oeste, daquela região que eles trabalham, mas tem deputado da Chapada, por exemplo. Que eles vão aparecer mais na região dele, que
ele trabalha, é mais conhecido naquela região do que na outra região. Sim, com certeza. E essa eleição vai ser uma eleição muito disputada também para deputado. Vai ser. Sim. Provavelmente o corte de votos aí seja maior. Sim. E a gente tem muitos candidatos também novos que estão surgindo aí. Praticamente todas as regiões aí tem candidatos que vão disputar como sempre, mas eu acredito mudanças importantes aí de muitos que são deputados hoje estaduais. Sim. Já estão migrando já estão até fazendo a pré-campanha deles para deputado federal. Sim, prefeitos, ex-prefeitos, ex-deputados estão querendo retornar. Os prefeitos querem usar as forças que eles têm, os ex-prefeitos, né? Sim. Para tentar agregar isso aí a campanha dele para deputado. E provavelmente a gente tem essa disputa ainda mais acirrada por esse motivo. Meu irmão, está chegando ao final, mas antes vamos te presentear com a cartua aí do nosso mestre Adelmo Cândido. Está finalizada? Ok, já deram ok. Cartu finalizada. Você agora vai ter um cartu para você deixar. Deixa eu revelar só para a audiência. Ele já viu, pela sombra. Não, eu não vi não, se deu para ver ainda não. Ó, nosso cartunista Adelmo Cândido. Ó, ficou legal. A senhora vai votar em qual candidato? Aí ele botou no mais bonitão. Muito massa, legal, velho. vê se Massa gostou. Mesmo. Ótimo, ficou lindo. Parecido demais com você, Muito viu? bom, viu? Cabelo espetado. O homem é fera aí, viu? Esse é Adelmo Aqui não é inteligência Cândido. artificial não, aqui é inteligência real. A gente chama de chat GPT humano. Humano mesmo, coisa Esse linda. é na mão, é feito com muito carinho aí pela equipe. Meu irmão, quero te agradecer pela sua presença, pela sua aula aí, seu tempo, que eu sei que é corrido. Hoje tivemos algumas conversas interessantes para os bastidores, principalmente para quem gosta da política, para as pessoas que acompanham o cenário, as cidades aí que estão já ansiosas para poder ver como é que vai ser essa eleição para governo e para senador, que mexe muito com as cidades, mexe muito com o Estado, isso é muito importante. E isso ajuda muito também as pessoas a entenderem como funciona a pesquisa, quem trabalha com política e quem não trabalha também respeitar, né, ter dar esse crédito de confiança para os institutos também, para que isso ajude a democracia brasileira, que é necessário. E foi um prazer enorme. A gente tem já muitos anos aí que a gente se conhece, que a gente sai fora também das eleições. Esse ano, inclusive, a gente deu uma viajada aí para Chapada, fizemos umas aventuras juntos. As excursões lá na mata. Os nossos bastidores pós-eleição também foi legal. Foi um ano corrido, que a gente fez muitas campanhas. Graças a Deus a gente teve muitas vitórias. Tivemos... Uma coisa que firma também os resultados tivemos resultados bem parecidos que você entregou naquele momento. A gente fez 15 cidades, eu acredito que fora o geralzão das pesquisas, só de eleição a gente fez 15 municípios e graças a Deus foram 13 vitórias e bateu certinho os números que vocês cederam pra gente. As que a gente não teve foi aprendizado, mas graças a Deus a gente está com mais de 90% de vitória, né, de assertividade, de êxito em conjunto, e isso logicamente participa também a pesquisa. Quando a gente tem um bom relatório, a gente faz uma análise mais aprofundada, isso reverte em estratégia, estratégia reverte em resultado para o candidato, e logicamente o candidato quer ter a sua eleição com mais potencial, e isso é graças também à pesquisa. Então te agradeço demais aí pelo seu trabalho, pela sua experiência e pela sua vinda aí, acredito que agregou muito aí, vai dar o que falar. Vai, tomara que dê. Então, mais e eu que agradeço, foi muito bom participar do programa, muito bom, muito revelador para quem não conhece dos bastidores, só vê os números lá e vai na onda de quem fala que não presta, não é mentira, isso é aquilo, eu nunca vi ninguém entrevistando e tal. E, não passou por aqui, aquele velho não passou por aqui. Não me entrevistou, não é mentira. Que é assim, né? Como a gente mostrou, uma pesquisa dessa... Nunca vi um pesquisador na minha vida. Essa para governador, por exemplo, você com certeza passou em muitos municípios, uma boa parte do município, mas não vai
em todos os municípios, porque não precisa, como a gente falou, é um plano amostral. Aí a pessoa fala assim, eu não vi, que dia foi? Não vi aqui, até o censo não me entrevistou. Tem gente que fala que não foi entrevistado pelo censo. Tem gente que fala assim, não me entrevistou, então isso é muito interessante, foi bom esclarecer também, que é uma dúvida do geral. Parabéns aí pelo seu trabalho e obrigado. Está de portas abertas aqui o Tripecast para quando quiser votar para no futuro mostrar aí os resultados próximos das eleições, quem sabe. Para compartilhar com todo mundo nossos acertos aí. Nossos acertos. E nós somos o instituto que tem o maior índice de acessibilidade da Bahia e do Brasil. Isso é legal. Isso é importante falar. É credibilidade. Verdade. Então, meu irmão, muito obrigado. Tamo junto. Obrigadão. E para você que acompanhou aí o Tripecast, muito obrigado, como sempre, por dar essa moral, essa audiência. Aproveito e peço mais uma vez para seguir, se inscrever, compartilhar esse episódio para quem você achar interessante. E aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Obrigado.